Muitas pessoas, devido à correria do dia a dia, aos seus envolvimentos com as coisas que estão fazendo, acabam se esquecendo do Senhor, deixando a presença dele e não percebem. Esse é o estudo de número 1131 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Em todos os momentos da nossa vida, nós temos que estar conscientes que não devemos viver para nós mesmos, não devemos desvalorizar a palavra do nosso Deus, mas devemos sim viver seguindo o nosso Senhor bem de pertinho. Vamos ao nosso tema, deixando Jesus para trás, perdendo a presença do Senhor sem perceber. Nosso texto base está no livro de Lucas, capítulo 2, verso 43, que diz: depois que terminou a comemoração, eles tomaram o caminho de volta para casa, mas o menino Jesus ficou para trás em Jerusalém. Seus pais não notaram a falta dele. Esta é a versão da Bíblia Viva. E infelizmente muitas pessoas não têm valorizado a presença do Senhor por quererem viver de acordo com as suas próprias vontades, e o resultado é estarem distantes do Senhor Jesus. No Salmo 81, verso 12, diz assim: por isso os entreguei a seu próprio coração teimoso, a fim de que seguissem seus intentos e desejos. Quem não renuncia a seus próprios desejos não consegue andar com Jesus. E muitos estão fazendo o que agrada somente a si e se enganam, pois acham que estão andando com Deus, mas é pura ilusão, pois para andarmos com nosso Senhor, nós devemos renunciar a nós mesmos. O próprio Jesus fala, está em Marcos capítulo 8, verso 34, que diz: em seguida, convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Não podemos nos esquecer que a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa bússola, é o que nos norteia e nos ensina a fazermos o que agrada ao nosso Pai e não a nós mesmos. Muitas pessoas vivem em busca de recompensas terrenas, vivem em busca de reconhecimentos e, por que não dizer, quantas estão buscando ser bajuladas e vivem em ostentações, e para terem, eles até deixam a Jesus. Mas nós não podemos nos esquecer que tudo aqui nesse mundo é passageiro. 1 João, no capítulo 2, verso 16 e verso 17, o apóstolo João nos ensina que, pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, ou seja, permanece eternamente. Volúpia é grande prazer dos sentidos e sensações, são desejos, a sensualidade, o deleite, a luxúria. E o salmista nos ensina que o homem que teme ao Senhor será feliz. Salmo 128, verso 1 e verso 2 diz assim: feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, olha que tremendo, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. O tema desse Salmo 128 é recompensa
pela obediência a Deus. E nós percebemos através do salmista que o homem que teme ao Senhor, esse será abençoado. Salmo 115, verso 13 diz assim: ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor, ele ajuda, o Senhor protege, o Senhor abençoa, o Senhor faz prosperar aqueles que o temem. O nosso Deus não faz acepção de pessoas, ele abençoa tanto pequenos quanto grandes, tanto pobres como ricos, e crianças ou adultos. Nosso Senhor, ele abençoa aqueles que o temem. E o salmista nos ensina que o homem que teme ao Senhor agrada ao nosso Deus. Salmo 147, verso 11 diz assim: o Senhor se agrada dos que o temem, daqueles que depositam sua esperança em seu amor leal e perene. O nosso Deus se agrada daqueles que verdadeiramente o amam, o respeitam os mandamentos e obedecem. Deus, ele se agrada daqueles que servem a ele com coração sincero, com coração verdadeiro e com coração humilde. No nosso texto base, nós podemos meditar sobre um fato que aconteceu com os pais de Jesus, que trouxe a eles muita angústia, sofrimento, pois eles precisaram voltar para Jerusalém, porque Jesus ficou em Jerusalém e os pais não notaram a falta de Jesus durante um dia inteiro. Os pais, eles tinham ido para Jerusalém como faziam todos os anos, e dessa vez, quem que eles levaram? Eles levaram a Jesus. Lucas capítulo 2, verso 41, e o verso 42 diz assim: todos os anos, seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa. De acordo com a tradição, era obrigatório para os homens irem nas 3 festas. Vamos ver Êxodo capítulo 23, verso 14 e verso 17. Olha que interessante. 3 vezes no ano me celebrarás uma grande festa de adoração ao meu nome. 3 vezes por ano, toda a população masculina comparecerá perante o Senhor Deus. As mulheres, elas poderiam comparecer também, assim como Eucana levou Ana e também Penina, e assim José levou a Maria. Mas quando Jesus completou os 12 anos, Jesus foi com eles ao templo. Era tradição, onde o menino se tornaria filho da lei. Isto segundo os estudiosos da Bíblia nos ensinam. Se pararmos para pensar naquela tradição, os meninos se tornariam sujeitos aos mandamentos de Deus ao completarem 12 anos. Era uma tradição, um costume entre os judeus. E a Bíblia nos ensina que os fariseus foram repreendidos por Jesus porque eles valorizavam mais as tradições do que o que estava escrito nas Escrituras. Então eles valorizavam mais os costumes e as tradições do que a própria palavra de Deus. Mateus no capítulo 15, verso 6 ao verso 8 diz: e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Olha Jesus repreendendo eles. Hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Devemos seguir ao Senhor verdadeiramente, observando e cumprindo as palavras que ele nos ensina. Não devemos dar mais valor aos costumes e às tradições, mais valor ao que fala o homem do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela sempre tem que ter primazia, prioridade e mais valor na nossa vida, porque é a palavra de Deus que está escrita na Bíblia Sagrada que deve nos nortear. Mas infelizmente,
Muitos têm se afastado da presença do nosso Deus para seguir a homens, para seguir tradições, para seguir costumes. Após terminar aquela celebração, eles voltaram para Nazaré, como nos mostra no nosso texto base. Vamos reler em Lucas capítulo 2, verso 43. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Eu peguei a nova versão transformadora, e essa rotina de irem às festas judaicas era automática, era um costume e era até uma ordem de Deus aos homens. Mas assim como muitos servem ao Senhor no automático, no mecânico, eles não perceberam que eles foram voltando para Nazaré, mas Jesus não. Jesus não estava com eles, e nós vemos que muitos podem estar se perguntando como que os pais de Jesus esqueceram ele, como que não notaram a ausência dele durante um dia inteiro. O versículo 44 nos responde, vamos ver? Lucas capítulo 2, verso 44, imaginando que ele estivesse entre os muitos companheiros de viagem, caminharam por um dia inteiro, então começaram a buscá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Os pais de Jesus não tinham percebido a falta dele, não perceberam a ausência dele. Eles imaginavam que Jesus estava entre os companheiros de viagem, os parentes, e após um dia sem estar com Jesus, eles começaram a procurá-lo, mas não o encontraram. Lucas capítulo 2, verso 45 diz: como não conseguiam encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. Imagina o desespero deles, pois eles pensavam que Jesus estava perto deles, mas não estava. Ele não estava com nenhum dos conhecidos. E eu me lembrei, sabe de quem? Eu me lembrei de Sansão, porque Sansão imaginou que Deus estava com ele e Deus não estava, porque Sansão estava fazendo aquilo que ele queria, ele não estava buscando orientação de Deus. Juízes capítulo 16, verso 20 diz assim: então Dalila o chamou: Sansão, vê, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei deles como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já se havia retirado dele. Quantas pessoas fazem o que querem e não percebem que estão abandonando ao Senhor, que estão deixando de fazer a vontade de Deus, estão se esquecendo das promessas do Senhor e de andar bem pertinho de Jesus. Eles passaram a priorizar os seus próprios interesses pessoais. E os pais de Jesus, eles viajaram novamente para Jerusalém, e até encontrarem Jesus demorou 3 dias. Lucas capítulo 2, verso 46 diz assim: após 3 dias o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e propondo-lhes questões. Eles devem ter ficado aliviados quando eles encontraram Jesus no templo. É importante nós meditarmos que os pais foram procurar Jesus, eles foram buscar Jesus, e eles foram diligentemente, eles foram com zelo, com cuidado, eles foram investigando e encontraram Jesus no templo. Nós precisamos, em todo o tempo da nossa caminhada cristã, estarmos vivendo na presença de Jesus, estarmos seguindo o nosso Jesus de perto, porque Ele está conosco. E Davi, ele queria seguir ao Senhor de perto. Olha um exemplo para nós vermos. No Salmo 143, verso 8, Davi diz assim:
Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti eleva a minha alma. Quando nós seguimos ao Senhor de perto, é mais difícil nos iludirmos com as coisas deste mundo e nos afastarmos do nosso Senhor. Paulo, ele seguia ao Senhor de perto, ele estava atento para ouvir a voz do nosso Deus. E certa vez Paulo, ele orou pelos irmãos de Éfeso para que eles fizessem assim também. Efésios capítulo 3, verso 16 e verso 17 diz: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, só segue a Jesus de perto quem está enraizado, arraigado e alicerçado nele, que é a fonte de amor, que é a fonte de alegria. Ele é a nossa paz, pois assim o Senhor nos fortalece e nos fortalece lá no íntimo do nosso ser. E quando surgem lutas, dificuldades, aflições, nós não nos afastamos do Senhor, ao contrário, nós voltamos o nosso olhar mais e mais para o nosso Deus. O apóstolo João, ele nos ensina que quem segue ao Senhor de perto está próximo a ele e é ouvido por ele, tem a atenção dele. 1 João capítulo 5, verso 14 diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. Glória a Deus, o nosso Deus é vivo, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é bondoso. Veja só, ele caminha conosco. Quem segue a Jesus de perto tem esta confiança, tem confiança que Deus ouve suas orações, tem a certeza que no tempo apropriado pelo nosso Deus, nós teremos vitória, vitória sobre o mal, vitória sobre a adversidade, vitória sobre as preocupações. Nós teremos vitória sobre tudo que nos aflige, teremos vitória sobre o inimigo. O profeta Sofonias nos ensina que quem segue ao Senhor de perto tem certeza que não está só. Sofonias capítulo 3, verso 17 diz: o Senhor, o seu Deus, está no seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Quem segue ao Senhor de perto quer agradá-lo, pois mesmo diante de sofrimentos e angústias, sabe que não está sozinho, pois o nosso Deus, ele nos sustenta, ele nos ajuda, ele tem todo o poder para nos dar vitória, para nos salvar, para nos fortalecer, para renovar as nossas forças e a nossa alegria. Eu vou começar a concluir. José e Maria, eles perderam a Jesus, como a Bíblia nos mostra, mas eles buscaram a Jesus e eles o encontrou, porque o nosso Senhor, ele estava ensinando os doutores da lei. Quando os pais de Jesus viram isso, eles ficaram perplexos, e a Bíblia nos mostra que eles viveram momentos de angústia, porque quem se afasta de Jesus, quem se afasta de Deus, vive momentos de angústia. E detalhe, e vivem sozinho, porque o nosso Deus está com quem está com ele. Lucas capítulo 2, verso 47 e verso 48 diz assim:
Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira como comunicava suas conclusões. Assim que seus pais o avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe o inquiriu: filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura, que possamos seguir o nosso Senhor de perto, não nos iludindo, achando que estamos com Ele, mas buscando viver as nossas próprias vidas, fazendo as nossas próprias escolhas, valorizando mais costumes, tradições e os nossos próprios desejos e vontades. Agora, caso você tenha se afastado dele, pode ter certeza, é tempo de se voltar para ele, é tempo de buscá-lo, porque quem busca o encontra, e ainda hoje você pode encontrá-lo e ele pode se regozijar em você. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, caso você tenha dúvida ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais, porque nós temos alcançado muitas almas para a glória do nosso Deus. Agora, caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele continue te abençoando mais e mais. E até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.